Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no domingo de hoje, inicia-se o grande ciclo das parábolas, que vamos acompanhar nos domingos seguintes. Poderíamos nos perguntar, o que é uma parábola? Parábola é uma maneira simples de explicitar e explicar uma grande verdade às pessoas que igualmente são simples de coração. Por isso, é uma linguagem que o Senhor usa exatamente para que a mensagem do reino de Deus possa chegar a muitos corações. Meus irmãos, no início do evangelho de hoje, nós vemos que Jesus está na Galileia. Galileia já era uma região que sofria preconceitos da cidade de Jerusalém, porque era uma cidade muito perto dos povos pagãos, onde as pessoas comercializavam, se misturavam. Se dizia até que era a Galileia dos pagãos, mas ali Jesus falava às grandes multidões. E no evangelho de hoje, Jesus sentou-se na barca. Sempre a barca é símbolo da igreja, não é? E Jesus ali falava às multidões que estavam na praia, sentado na barca, como professor. Falava aquelas multidões de pessoas simples do povo, donas de casa, pescadores e agricultores. E aproveitava do elemento que as pessoas tinham na sua vida, com que trabalhavam, com que lidavam, para poder falar do reino dos céus. Jesus poderia, para falar do reino de Deus, usar as palavras mais bonitas do mundo. Mas se as multidões não compreendessem, de nada valeriam essas palavras, não é? E hoje, para falar do reino dos céus, Jesus utiliza a imagem da semente, do semeador. Naquela época, meus irmãos, as pessoas não preparavam a terra com antecedência. Hoje em dia é comum você lavrar a terra, preparar a terra para você ali depositar a semente. Naquela época se jogava a semente, depois se preparava a terra. E a semente podia cair em diversos tipos de terreno, não é? Cheio de pedra, com espinhos, aqueles que ficavam à beira do caminho, onde os animais transitavam, e também cair em terra boa, onde ali podia crescer. O que essa parábola, em primeiro lugar, nos faz pensar, meus irmãos? Não tem nada de errado com a semente. O que às vezes há de errado é a terra na qual essa semente é plantada. Se for uma terra boa, ela cresce e frutifica. Se não for, infelizmente, não vai poder crescer e dar frutos. Se nós pegarmos alguns versículos antes do episódio de hoje, Jesus sentado na barca, contando essa parábola, nós vemos que Jesus estava em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, entre seus amigos e familiares. Mas em Nazaré Jesus fez muitos milagres? Não, porque o povo não tinha fé. Pelo contrário, a gente pega o evangelho de Lucas, vê que Jesus até mesmo foi expulso da cidade. Os habitantes de Nazaré queriam matá-lo. Mas como, meus irmãos, sendo Jesus perfeitíssimo, isso pode acontecer com ele? Porque, meus irmãos, a semente simboliza a palavra. A palavra é perfeita, mas nem sempre os corações acolhem a palavra. Como Jesus não desistiu desse aparente fracasso na cidade de Nazaré, mas seguiu o seu caminho, também nós cristãos hoje em dia devemos continuar o nosso caminho, mesmo quando os resultados não vêm de acordo com o que a gente quer, nem de acordo com o tempo que nós esperamos. Eu costumo comparar, e olha quem está fazendo a parábola hoje sou eu também. Eu pego essa parábola do semeador e até comparo com aqueles retiros que nós fazemos no final de semana, que é aquela montoeira de siglas, né? TLC, COR, DCC, SCC, NECA e por aí vai, né? Cada lugar que a gente vai tem um retiro desse de final de semana, caminhada de Emaús também, né? Eu falo que são os dias de desidratação, que as pessoas choram de tanta emoção das palestras que ouvem, não é? Só que, e o que acontece depois? Às vezes você tem um retiro que vai lá 50, 60, 70 homens e mulheres e nem todo mundo permanece na igreja. Eu sei que tem aqueles que acontecem uma transformação radical, é verdade. Uma mudança acontece completa na vida. Mas tem aqueles que logo em seguida participam de uma, duas, três missas, mas arrumam outros compromissos e não voltam mais. Também tem aqueles que a palavra entra para um ouvido e sai pelo outro. Sai do retiro da mesma forma que entraram. E a gente se pergunta,
o que tem de errado? O que nós estamos errando? Não estamos errando em nada. É bem verdade que de vez em quando a gente precisa rever os nossos métodos. Isso é importante. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é perfeitíssima. Só que ela só vai ser... Voltou? Maravilha. Só que a palavra de Deus, ela só vai encontrar terreno para crescer e dar frutos onde se acha a terra boa. Isso também, meus irmãos, é reflexo das nossas pastorais. A gente pensa, por exemplo, nas nossas catequeses. Quantas crianças fazem primeira comunhão? Quantos jovens e adultos são crismados? Nem todos ficam na igreja, mas nem todos têm aquele coração com terreno bom para acolher a palavra de Deus. Hoje, nós não estamos aqui, meus irmãos, para julgar, mas nós estamos aqui para pensar. Hoje o nosso coração é terra boa para acolher a palavra de Deus? Será que nós estamos com essa abertura para acolher a semente que Deus quer plantar nos nossos corações? Deixa eu contar para vocês uma história de que eu vivi, né? Eu tenho uma ex-paroquiana, né? Que ela é aquele tipo de pessoa extremamente fissurada por WhatsApp, né? Acha que tudo que baixa no celular, que aparece para ela, principalmente naqueles grupos, é verdade. E na época em que o Papa Francisco estava aí, né, reinando, governando a igreja, quantas coisas se recebia falando mal do Papa. Ela acreditava e ainda passava para frente, me mostrava, olha só que horrível, o Papa está fazendo uma coisa dessa, esse Papa é comunista. Teve um dia que eu perdi a paciência e perguntei, você foi na missa domingo passado aí na sua paróquia? Fui. O que o padre falou? Não sei, não lembro. Mas o que falam mal da igreja, você sabe e passa para frente. Olha só, meus irmãos, que inversão de valores. Deus querendo plantar a sua semente, a sua palavra no coração da pessoa, e a pessoa se fechando a palavra de Deus. Mas a pessoa ouve o que os inimigos da igreja falam, acredita e passa para frente. Como é que vai haver frutos na comunidade? Como é que a gente vai ver frutos crescendo se fecha o coração à palavra de Deus? Se não se prepara o coração para ser uma terra boa, para a palavra perfeitíssima de Deus ser plantada? Hoje nós devemos pensar isso e pensar como está o nosso coração. Pensar, meus irmãos, num dia de hoje em que providencialmente nós ouvimos essa parábola. Porque para falar do nosso querido Padre José Maria, creio que a palavra semeador resume bem a sua vida e seu ministério. Vocês pensem como são as coisas de Deus. Nesse mês, eu estou completando 30 anos da minha primeira comunhão, que o Padre José Maria me deu 30 anos atrás. E essa paróquia aqui de Duas Pedras vai receber a partir de semana que vem um padre que eu enviei para o seminário. Olha só, há quase 10 anos atrás. Meus irmãos, nada é coincidência, tudo é providência. E tudo a gente pode colher se a gente deixar o Senhor plantar a sua palavra em nossa vida, se nós acolhermos a sua palavra e fazê-la frutificar. Agora seria muita falta da minha parte, egoísmo, se eu resumisse toda a história da vida e do ministério do Padre José Maria na minha relação com ele. Os frutos que ele deu e continua dando nessa diocese ultrapassam muitas e muitas comunidades, não é? Quantas paróquias foram mencionadas no início dessa Santa Missa? Quantos aqui são frutos do seu trabalho, da sua maneira de semear a palavra? E olha que quem conhece o Padre José Maria há tantos anos, sabe como este homem de Deus tem um coração apaixonadíssimo por Jesus e por Maria Santíssima. Como ele nos ensinou a ter zelo pela palavra, conhecer, para poder defender essa igreja que ele tanto ama e que nos ensinou a amar tanto. Nós podemos chegar na noite de hoje e não dizer que se encerra um capítulo da história dessa diocese, de maneira nenhuma. Mas nós podemos dizer que o livro da vida vira página, não é mesmo? Essa semana eu pensei muito e me veio muito à mente os últimos dias do Papa Bento XVI, que renunciou ao papado por uma questão de saúde, e me veio muitas palavras que ele disse antes de deixar de ser Papa, o Papa reinante, né? Eu lembro perfeitamente da sua última catequese, um dia antes dele deixar de ser Papa, e ele dizia: tinha hora que eu achava que Deus estava dormindo. Eu sei que muita gente pensou o seguinte e falou:
Mas como isso da boca de um Papa? Ouvir isso da boca de um Papa? Será que o Papa duvidou? Mas, meus irmãos, isso é a experiência de todo homem e de toda mulher de fé que passa por provações. Tem hora que a gente pensa que Deus está dormindo, mas tudo o que acontece nos lembra que Ele está sempre no controle dessa barca, e essa barca vai continuar navegando, mesmo diante das tempestades dessa vida. E o Papa Bento XVI continuava dizendo: eu não largo a cruz do Senhor, mas eu começo a vivê-la de uma maneira diferente. Pouco depois dessa catequese, uma cena que me marcou muito foi Bento XVI sair pela porta da frente com as suas próprias pernas. Ele estava renunciando livremente. Ninguém estava obrigando ele a fazer isso. E na sua última palavra que ele deu, já em Castel Gandolfo, diante daquela multidão, a poucas horas da sua renúncia se concretizar, ele dizia o seguinte: a partir de hoje à noite, não serei mais o Papa, mas me torno um peregrino com cada um de vocês. Palavras de Bento XVI, que hoje também a gente dirige ao nosso querido Padre Zé Maria. Não se encerra aqui o seu ministério. O seu semear a palavra de Deus no coração das pessoas não se encerra no dia, na noite de hoje, mas o seu ministério começará a ser vivido de uma maneira diferente. Sim. E nós podemos dizer: como nós ainda precisamos do Senhor, Padre Zé Maria. No início dessa missa, o Senhor saudou tantas comunidades em que o Senhor passou semeando a palavra de Deus. E disse: a paróquia do coração do Padre Nossa Senhora das Graças, E eu digo para o Senhor: essa paróquia tem um coração muito grande, que precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Ainda como padre jovem, inexperiente, ainda digo que ainda precisamos que o Senhor vá semeando entre nós a palavra de Deus. Viver de maneira diferente esse ministério, não largando a cruz do Senhor, mas agora seguindo como o Senhor o chama. Juntos com o Senhor nessa nova etapa dessa vida, nós também queremos ser peregrinos. Queremos agradecer a Deus, porque se muitos estão aqui hoje, porque muitos se são padres hoje, foi porque o Senhor semeou no seu coração. E que o Senhor continue semeando. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. A paróquia de Nossa Senhora das Graças e toda a diocese ainda precisam do Senhor. Para que o Senhor continue levando a palavra de Deus, nos ensinando a ter esse zelo inabalável, inconfundível pela palavra de Deus e esse amor por Maria Santíssima. Nós queremos dizer gratidão por até agora, mas a partir de agora queremos dizer que ainda contamos com o Senhor, precisamos, e vamos continuar ouvindo, e vamos continuar com o seu ministério, nos ajudando a sermos fecundos nesse mundo, porque não queremos nada senão chegar até Jesus, e que o Senhor nos ajude com seu exemplo, com seu zelo, com seu fervor. As nossas paróquias, a paróquia de Nossa Senhora das Graças, os padres, todos continuamos a precisar do Senhor, porque uma vida tão grande, um ministério tão grande, é com certeza um dom de Deus, não fruto do querer dos homens. Eu queria só encerrar com uma palavra, fazendo menção a uma das músicas que o Padre Zé Maria fez, quando ele compôs aquela música Águia do Senhor, dizendo: Águia do Senhor eu sou. E que maneira bonita de hoje nós nos referimos ao Padre Zé Maria, porque nós podemos dizer que a águia é aquela que voa pelos altos céus. As outras aves voam baixo, mas a águia voa mais alto. Sim. E nós precisamos sempre não nos conformar com ficar aqui embaixo, não nos conformar com este mundo. É voar alto, é voar na direção de Deus. Por isso nós dizemos ao Padre Zé Maria: se Deus te chamou para ser padre, Ele te chamou não para voar baixo, mas para voar alto, para ser águia do Senhor, e que nos ensine também a voarmos alto, para estarmos um dia ao encontro do Senhor Jesus. Amém. Amém. Águia do Senhor nós somos. Voemos altos. Obrigado, Padre. Carta de despedida e agradecimento. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, com o coração profundamente agradecido a Deus e tomado por sentimentos que misturam alegria, saudade e esperança, dirijo-me a cada um de vocês neste momento em que me despeço da Paróquia Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo.
Ao longo de 33 anos de sacerdócio, experimentei a fidelidade do Senhor em cada passo da minha caminhada. Hoje compreendo ainda mais a verdade das palavras do salmista: o Senhor fez por nós maravilhas, por isso exultamos de alegria. Nada do que vivi foi obra exclusivamente das minhas mãos. Tudo aconteceu porque Deus conduziu meus passos e colocou ao meu lado pessoas generosas, comunidades vivas e corações abertos à ação do Espírito Santo. Minha memória volta à querida comunidade de Santana de Japuíba, onde iniciei uma missão desafiadora. Encontrei uma paróquia fragilizada, com pequena participação dos fiéis, mas também encontrei pessoas de fé que acreditaram que Deus sempre faz novas todas as coisas. Juntos reconstruímos não apenas estruturas, mas sobretudo uma comunidade missionária, viva e evangelizadora. Foi uma alegria ver aquele trabalho florescer, a ponto de possibilitar o nascimento da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Papucaia, que se tornou uma comunidade vibrante, repleta de vida e de testemunho cristão. Mais tarde, o Senhor me conduziu à paróquia Nossa Senhora das Graças. Também ali encontrei desafios semelhantes. Mais uma vez, pude testemunhar que quando Cristo ocupa o centro de tudo, os corações se renovam e a igreja cresce. Não foi o padre quem realizou essa transformação. Foi Deus quem agiu por meio da comunhão, da oração e do compromisso de tantos leigos, pastorais, movimentos e famílias. Em seguida, vivi a graça de servir na paróquia São José Operário, em Macaé, e depois na pequena, mas profundamente acolhedora, comunidade de Santa Rita do Rio Negro, em Euclidelândia. Aprendi que o tamanho de uma comunidade nunca mede sua grandeza diante de Deus. Como ensinava Santa Teresa de Calcutá, nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Foi exatamente esse amor que encontrei em cada lugar por onde passei. A providência ainda me concedeu uma experiência muito especial: servir como sacerdote no Rio Grande do Sul e também nas comunidades católicas de língua portuguesa nos Estados Unidos. Ali, compreendi ainda mais a universalidade da Igreja e a força da fé daqueles que, longe da pátria, encontravam na Eucaristia a presença consoladora de Cristo e o calor de uma verdadeira família espiritual. Nos últimos anos, tive a alegria de caminhar com esta querida paróquia Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo. Aqui, vivi momentos inesquecíveis. Celebramos sacramentos, acompanhamos famílias, acolhemos crianças, jovens, adultos e idosos. Promovemos projetos de evangelização, fortalecemos nossas pastorais e buscamos fazer da paróquia uma verdadeira casa de comunhão e missão. Se alguma característica marcou meu ministério, foi o profundo amor pela Santa Missa. Sempre acreditei que toda a renovação da Igreja nasce do altar. Como nos ensina o Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, a liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de onde promana toda a sua força. Foi diante do altar que encontrei forças para continuar, discernimento para decidir e paz para recomeçar tantas vezes. Da mesma forma, nunca escondi minha profunda devoção à Santíssima Virgem Maria. Sempre procurei colocar meu sacerdócio sob seu olhar materno. Recordo as palavras de São Luís Maria Grignon de Montfort: por Maria veio Jesus ao mundo, e é também por Maria que ele deve reinar no mundo. Em todos os momentos, procurei repetir com confiança o faça-se de Nossa Senhora, acreditando que ela jamais abandona aqueles que se colocam sob sua proteção. Ao olhar para trás, percebo que cada projeto realizado, cada igreja cheia, cada pastoral fortalecida, cada criança batizada, cada casal preparado para o matrimônio,
cada jovem evangelizado e cada família acompanhada constituem sinais da graça de Deus. Como recorda o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Essa alegria foi a força que impulsionou meu ministério durante todos esses anos. Naturalmente, reconheço também minhas limitações. Se em algum momento falhei, magoei alguém, ou não correspondi às expectativas, peço humildemente perdão. Nunca deixei de desejar o bem desta comunidade e de procurar servir com dedicação, fidelidade e amor. Levarei comigo o rosto de cada família, de cada criança, de cada jovem, de cada idoso, dos ministros, catequistas, músicos, agentes de pastoral, colaboradores, benfeitores e de todos aqueles que silenciosamente fizeram desta paróquia uma verdadeira família de fé. Vocês permanecerão em minhas orações e em meu coração. Ao mesmo tempo, peço que acolham com o mesmo carinho, respeito e espírito de comunhão aquele que dará continuidade a esta missão. A igreja não pertence ao padre, pertence a Cristo. Como nos lembra São Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Os sacerdotes passam, Cristo permanece. A missão continua porque o Senhor continua conduzindo sua igreja. Encerro esta carta renovando minha gratidão a Deus por cada um de vocês. Obrigado por terem caminhado comigo, por terem acreditado nos sonhos que juntos realizamos e por terem sido instrumentos da graça divina em minha vida sacerdotal. Continuemos firmes na fé, perseverantes na oração, apaixonados pela Eucaristia e confiantes na intercessão da Virgem Maria. Que possamos repetir sempre as palavras de São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que o Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo continuem protegendo esta comunidade, para que ela permaneça sempre unida, missionária e fiel ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com minha bênção, meu carinho e minha eterna gratidão, Padre José Maria Cavalcante. Obrigado, gente. Obrigado muito pela presença dos senhores, pessoal que veio de outras comunidades, uma demonstração de amor, né? O padre carece de amor, né? De carinho, como o pessoal, os paroquianos também são carentes de amor e de carinho. Por isso mesmo, aqui fica o meu agradecimento do meu coração a tantas pessoas que gostariam de pronunciar o nome, mas eu não vou pronunciar. Mas tem pessoas que realmente caminharam muito perto. Eu vou, só um minutinho, depois vai comer o salgadinho lá, tá? Sem medo de errar, eu quero agradecer o Ministério de Música, eles ficaram muito junto de mim. Eu quero agradecer a Dona Nazica pelo fato de estar sempre aqui conosco. Quero agradecer, de maneira em particular, pelas pessoas que não deixaram isso aqui. Acredito que o que eu escrevi aqui brotou, saiu do meu coração. Eu nunca vou esquecer. Como nunca esqueci de Jatacaia, nem de Japeira, nem de Pirinando, nem de Guaçó, nem de Santa Catarina. As palavras que eu passei sempre fui muito dentro aqui. Às vezes veio, no Senhor das Graças, às vezes veio e é como se vive. Porque quando o povo é um padre firme, a comunidade torna-se firme. Quando a comunidade é um padre relaxo,
padre que bebe, padre que encontra no tiquinho, a comunidade também bebe e passa a frequentar um tiquinho. Mas quando o padre é filho mesmo, demonstra isso para os nossos irmãos, a comunidade caminha com o padre. Não é à toa que vocês estão aí. Não é à toa que tem 4 padres que foram as coroinhas. 2 estão aqui. Aquele e esse. Padre Padre Rodolfo, Padre Claudinho, todas são pessoas que demonstraram muito favor por mim. E eu caminhei muito com vocês, muito obrigado de coração. Desculpa a minha emoção, mas o homem é feito de emoções. O ser humano é feito de emoções. Fica aqui meu agradecimento e meu pedido de perdão. E às vezes eu volto até ele. Tenho certeza disso. Então, desculpe, perdoe-me. Às vezes os senhores esperam de mim alguma coisa e viram o contrário daquilo que vocês esperaram. Desculpe, perdão. Caminhamos juntos à distância. E quando o padre fala outra coisa que para mim isso é muito importante, nunca faça comparações. Padre Igor é outro padre. É a torneira única, com a minha conta é única. Nunca, jamais faça comparações. Cada um de nós é uma forma única que Deus faz e vai para fora. Obrigado por essa caminhada comigo. Obrigado por você. Só isso. Desculpa abusar da boa vontade do Senhor. Um minutinho só mais, por favor. Estimado Padre José Maria, há chegadas que enchem o coração de esperança e há despedidas que o enchem de gratidão. Hoje, ao contemplarmos o caminho percorrido pelo Senhor, nosso olhar se volta para Deus, fonte de toda vocação, para agradecer o dom de sua vida sacerdotal nesses 33 anos de serviço ao Reino. Ao longo de tantos anos de pastoreio em nossa diocese, servindo com dedicação em diversas paróquias, o Senhor foi instrumento da solicitude do bom pastor. Em cada comunidade por onde passou, deixou marcas de fé, de esperança e de caridade. Edificou a comunhão, anunciou o Evangelho, celebrou os santos mistérios e caminhou com o povo de Deus nas alegrias e nas provações da vida. Concluindo sua missão à frente desta paróquia do Imaculado Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, permanece o testemunho de um pastor que procurou conduzir o rebanho com zelo, fidelidade e amor. A Igreja agradece, as comunidades agradecem e, sobretudo, Deus acolhe com ternura tudo aquilo que foi oferecido por amor. Nenhum gesto de dedicação se perde aos seus olhos, nenhuma lágrima derramada pelo Evangelho fica sem resposta. Querido Padre, receba nossa sincera gratidão por tudo. Que o Senhor, sumo e eterno sacerdote, a quem entregou toda a sua vida, seja a sua recompensa. Que Ele continue sustentando seus passos, concedendo-lhe saúde, serenidade e a alegria de contemplar os frutos da semente lançada ao longo de tantos anos de ministério. Com estima fraterna, minha bênção episcopal. Servo de Jesus Cristo, Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo diocesano de Nova Friburgo. Só um minutinho. Bem, eu já falei muito, não pretendo falar tudo de novo, mas só quero dizer o seguinte, repetindo aquilo que eu falei na homilia. Como dizia o Papa Bento XVI, eu não deixo a cruz do Senhor. Só começo a viver o meu segmento de maneira diferente.
né? Então, o Padre José Maria sempre gostou muito, né, Padre, daquela missa de domingo à noite, na paróquia de Nossa Senhora das Graças, né? E eu, como padre, eu já fico. A partir de semana que vem, essa missa volta a ser sua. Tá bom? Ele também amava profundamente aquela missa de domingo de Páscoa de madrugada. Também ano que vem, eu como padre afirmo, essa missa é sua. Ao nosso querido Padre, há pessoas que Deus coloca em nosso caminho apenas por um tempo, mas cuja presença permanece para sempre gravada no coração. Hoje, ao contemplarmos sua partida, percebemos que estes 4 anos foram muito mais do que um período de convivência. Foram um tempo de graça, crescimento e amadurecimento para toda a nossa comunidade. Há um aperto no peito, porque quem ama sente a ausência, mas há, acima de tudo, uma profunda gratidão por termos caminhado ao lado de um sacerdote que nunca mediu esforços para cuidar da Igreja de Cristo. O Senhor chegou e encontrou uma comunidade, hoje parte deixando uma história. As reformas da igreja, da casa paroquial, da cantina e de tantos outros espaços permanecerão como sinais concretos de sua dedicação. Mais do que obras materiais, elas nos ensinaram que a casa de Deus merece sempre o nosso melhor, pois é nela que o céu toca a terra. Mas a maior obra não foi feita de cimento ou tijolos, foi construída no coração de cada fiel. Levaremos conosco suas risadas inesperadas, sua simplicidade e humanidade, mas também seu jeito sério, firme e exigente. O Senhor nunca buscou dizer apenas o que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisávamos escutar. Hoje compreendemos que, assim como o pai corrige o filho que ama, o Senhor corrigiu uma comunidade que desejava ver crescer. Como nos recorda a palavra de Deus, o Senhor corrige a quem ama. Talvez nem todos tenham compreendido seu jeito, mas o tempo revelou que por trás da firmeza havia um sacerdote profundamente preocupado com a santidade do seu povo. Como dizia São João Maria Vianney, o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Obrigada por permanecer fiel ao Evangelho, mesmo quando isso significava ser incompreendido. Obrigada por nos ensinar que amar uma comunidade é desejar acima de tudo. Nestes 4 anos, o Senhor gastou a própria vida pelo povo de Deus, celebrando a Eucaristia, anunciando o Evangelho, aconselhando, corrigindo e fortalecendo nossa fé. Como recordava São João Paulo II, o sacerdote é um homem escolhido entre os homens para as coisas de Deus. Foi assim que vimos o Senhor viver. Embora sintamos sua partida, sabemos que o sacerdote pertence antes de tudo à Igreja e deve estar sempre onde Deus o envia. Sentiremos falta de sua presença no altar, de suas opiniões, dos conselhos, das brincadeiras inesperadas e até da firmeza que tantas vezes nos fez crescer, porque compreendemos que o Senhor nunca trabalhou para construir uma comunidade ao seu redor, mas uma comunidade ao redor de Cristo. Como afirmou o Papa Bento XVI, o sacerdote não anuncia a si mesmo, mas a Cristo. Essa é, sem dúvida, a maior herança que o Senhor nos deixa. Hoje não dizemos adeus. Na igreja, aqueles que rezam uns pelos outros jamais se separam verdadeiramente. Rezaremos para que Nossa Senhora, Mãe dos Sacerdotes, o cubra com seu manto, que São João Maria Vianney interceda por seu ministério e que o Espírito Santo renove diariamente a alegria do seu chamado. E fazemos nossas as palavras de São Paulo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Que essa perseverança continue acompanhando cada passo do seu sacerdote. Até breve, Padre. Estaremos sempre unidos na Eucaristia e na oração, com carinho e gratidão de sua comunidade. Querido e amado Pai, hoje nossos corações se enchem de sentimentos que as palavras dificilmente conseguem traduzir. Reunimos para agradecer a Deus
pelo precioso dom da sua vida e pela missão que o Senhor lhe confiou e que o Senhor abraçou com tanto amor, fidelidade e generosidade. Durante todos esses anos, o Senhor foi muito mais que um sacerdote. Foi um verdadeiro pastor que conduziu seu rebanho com coragem, sabedoria e ternura. Em cada celebração, em cada homilia, em cada sacramento, em cada visita, o Senhor levou Cristo aos nossos lares e aos nossos corações. O Senhor esteve presente nos momentos mais importantes de nossas vidas. Acolheu crianças pelo batismo, fortaleceu jovens na crisma, abençoou casamentos, consolou famílias em meio à dor e alimentou nossa fé por meio da Eucaristia. Quantas lágrimas o Senhor enxugou? Quantos corações devolveu a esperança? Quantas vidas aproximou de Deus? Hoje, ao encerrar essa etapa do seu ministério, não dizemos apenas adeus. Dizemos, acima de tudo, muito obrigado. Obrigado pelas renúncias silenciosas, pelas noites de oração, pelo cansaço oferecido com amor, pela paciência, pelos ensinamentos e pelo testemunho de uma vida totalmente dedicada ao Evangelho. Sabemos que a aposentadoria encerra uma missão pastoral, mas jamais apagará a vocação que Deus gravou em seu coração. Um sacerdote é padre para sempre, e o Senhor continuará sendo uma inspiração para todos nós. Sentiremos saudade da sua voz anunciando a palavra, do seu sorriso acolhedor, da sua presença amiga e da serenidade que transmita em cada gesto. Mas levaremos conosco tudo o que aprendemos ao seu lado. Pois quem evangeliza com amor permanece para sempre na vida daqueles que tocou. Pedimos a Deus que o recompense abundantemente por todo o bem que realizou, que lhe conceda saúde, paz, alegria e a graça de viver em uma nova etapa com a certeza de que sua missão produziu muitos frutos, frutos que permanecerão vivos em nossa comunidade por muitas gerações. Que a Virgem Maria, mãe do sacerdote, continue envolvendo com seu manto de proteção e que Jesus, o bom pastor, lhe diga todos os dias: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Em nome da comunidade de Santa Bárbara, deixamos nossa eterna gratidão, nosso profundo carinho e nossas orações. Muito obrigada. Paz e Maria, aqui estou, representando a nossa comunidade de Santa Bernadette, agradecendo ao Senhor por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa comunidade, pelo carinho, o amor que o Senhor sempre teve conosco. Pedindo a Deus e a Nossa Senhora que como o Senhor ano sagrado, todo no caminhar do Senhor, que o Senhor nos deixou muitas alegrias, muitos frutos que serão para sempre. Obrigada por tudo e por tanto. Eu não consigo falar mais. Obrigado. Boa noite a todos, aos padres presentes, boa noite. Bem, em nome da capela de Santa Rita de Cássia, expressar a nossa gratidão pelos quase 5 anos de pastoreio do Padre José Maria de Valores. Como disse sua última missa lá na capela, citando uma frase de São José Maria Escrivá, santo ordinário: seja útil, deixe rastros. Seu pastoreio em nossa capela deixou mais do que só rastros visíveis, e sim marcas em nossos corações. Seu zelo pela Santa Igreja, por Jesus Eucarístico e por sua Santa Mãe, a Virgem Maria, fez com que pudéssemos refletir se cada um de nós estávamos sendo zelosos, cuidadosos e pacientes com as coisas de Deus, e principalmente com aquelas que Ele pessoalmente confiou a cada um de nós. Obrigado por nos levar a este questionamento e mudança de atitude em nosso serviço para com Jesus, por meio do amor à sua igreja e à Santa Mãe. E para encerrar, gostaria de citar mais um santo, São Padre Pio. Ao meu passado, Senhor, a tua misericórdia, o meu presente, o teu amor, e o meu futuro, a tua providência. Desejamos que nessa nova fase de vida e ministério sacerdotal que está iniciando a partir de hoje, essa frase leve a refletir e a relembrar tudo que o Senhor já
ainda vai experimentar. Desde o primeiro encontro com ele, ponto de partida de seu amor em Deus, até a última missa, aonde, aí sim, como o Senhor mesmo gosta de falar sempre, o verá tal como ele é. Conte sempre com as nossas orações, Pai. A paz de Cristo, o amor de Maria. Só um pouquinho. Boa noite a todos. Padre, Eu sabia disso, não. um pouquinho, claro. Eu vou pedir licença a todos para me virar e falar diretamente ao Padre José Maria. Padre José Maria, que Deus possa lhe dar saúde, sabedoria, discernimento nesse novo ciclo de sua vida. Não vamos nunca nos esquecer de seu amor pela Eucaristia e suas palavras na Santa Missa. Ei, preste atenção, reze como se fosse o último Pai Nosso de sua vida. Eu falei isso mesmo. Aí eu só falo assim: ô meu senhor, ô minha senhora, quando as coisas não estão legal, vem pra cá. Em vez de ir, Desejamos tudo de bom para o Senhor. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto e livre o Senhor de todo mal. Que São Cristóvão guie sempre os seus caminhos. São as rotas da Capela de São Cristóvão. muito obrigado. Estive presente aqui na sua posse e hoje fecho esse ciclo com o Senhor. Foram anos de aprendizado, muita luta, como o Senhor falou. Estivemos juntos, nos apoiando e nos guiando um ao outro. Lembro que no dia que o Senhor chegou, o Senhor estava ali fora, tá, isso aqui tem que ficar mais bonito, e realmente fez muita coisa. Precisava ter feito mais, mas não deu tempo. E quando entregaram ao Senhor aqui as mensagens, eu tinha algumas histórias do Padre Maria. E ali naquele momento eu percebi que a gente não pode comparar. E o amor que as pessoas sentiam pelo Senhor, a gente tinha que respeitar. E aprendi com elas a respeitar e amar. O seu jeito, que para muitos é difícil, mas acho que a gente se entendeu bem, porque nós vivemos a mesma vida militar, então acho que a gente meio que se encaixou. Então eu queria aqui agradecer em nome da Capela de Nossa Senhora das Graças, de todo o Ministério de Música da Paróquia de Nossa Senhora, de Imaculada Coração de Maria, São Pedro e São Paulo, todo o apoio, toda a dedicação, todo o amor, e dizer que é uma verdade. E nas palavras do Padre Marcos nisso, eu queria dizer para o senhor que, parafraseando um amigo, que agora eu posso dizer que é um amigo, temos uma mensagem para o senhor. Como as aves no cantar, comunicando amor, meu voo é de paz, glória do Senhor, eu sou como as aves no cantar, comunicando amor, meu voo é de paz, águia do Senhor, eu sou. Querido Padre José Maria, sabemos que despedidas nunca são fáceis, principalmente quando nos despedimos de um amigo. Desde que soube do seu retorno para assumir uma paróquia em nossa cidade, senti em meu coração um desejo de visitá-lo. Aquela visita despertou em nós um profundo desejo de retornar à nossa caminhada cristã, após tantos anos afastados da igreja. Desde o início, o Senhor incentivou e apoiou o nosso casamento. Com amor, dedicação e zelo pastoral,
Foi o sacerdote que presidiu a celebração do nosso matrimônio. Mais do que isso, tornou-se um verdadeiro pai para a nossa família e o amigo mais próximo que Deus colocou em nosso caminho. E mais uma vez, quando acreditávamos que tudo estava perdido diante de uma das maiores dificuldades que enfrentamos, quando o nosso casamento poderia ter chegado ao fim, o Senhor permaneceu do nosso lado, não nos julgou, não nos abandonou. Pelo contrário, esteve firme conosco, nos aconselhando, rezando por nós e nos conduzindo novamente ao caminho do amor, do perdão e da esperança. O seu amor pela igreja e, sobretudo, pela Santíssima Eucaristia reacendeu em mim o desejo de voltar a servir ao altar, como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Inspirados pelo seu exemplo, nós dois nos envolvemos ainda mais na vida da igreja, colocando nossos dons a serviço da comunidade de São Geraldo, onde, como casal, encontramos um lugar para servir a Deus e aos nossos irmãos. Foi ali que nos sentimos verdadeiramente úteis na construção do reino de Deus. O Senhor é um dos maiores sacerdotes dessa diocese. E afirmamos isso com toda a convicção, não apenas como paroquianos, mas como amigos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Sabemos o quanto o Senhor ainda tinha e continua tendo a oferecer à Igreja de Cristo. Embora nosso coração não compreenda uma aposentadoria tão precoce, acolhemos essa realidade com obediência e confiança na vontade de Deus, ainda que com a tristeza de vê-lo deixar o pastoreio desta paróquia. Hoje, perdemos o nosso pai, mas jamais perderemos o nosso amigo. E que privilégio é poder dizer que esta despedida não representa um adeus. Teremos, com a graça de Deus, muitas outras oportunidades de estarmos juntos, porque, como o próprio Senhor nos disse certa vez, nós somos a sua família. Família permanece unida independentemente da distância ou das circunstâncias. As portas da nossa casa estarão sempre abertas para o Senhor. Receba este convite como uma certeza. O Senhor sempre será acolhido com muito carinho, respeito e amor. E queremos lhe dizer, no fundo do nosso coração, jamais se sinta sozinho. Assim como o Senhor nunca nos abandonou nos momentos em que mais precisamos, nós também estaremos sempre ao seu lado. Obrigado por acreditar em nós e por confiar em nossa amizade durante todos esses anos de seu pastoreio em nossa comunidade. Obrigado pelas risadas, pelos conselhos, pelos puxões de orelhas, pelas conversas sinceras, pelas orações e por cada momento que tivemos a graça de viver ao seu lado. Nossa gratidão jamais poderá ser medida em palavras, porque o Senhor marcou definitivamente a história de nossa família. Se hoje somos o casal mais unido, mais forte e mais próximo de Deus, grande parte disso se deve ao sacerdote que o Senhor foi para nós, mas principalmente ao amigo e pai espiritual que escolheu ser. Que Deus o recompense por cada sim vivido ao longo de seu ministério. Que Nossa Senhora o cubra sempre com seu manto. Que São José continue intercedendo por sua missão e que a Santíssima Eucaristia, paixão de sua vida, permaneça sendo a fonte da sua força e da sua alegria. Nós o amamos, Padre José Maria. Levaremos para sempre em nossos corações tudo aquilo que aprendemos com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Com amor, Karen e Alan. Hoje me despeço com o coração profundamente agradecido. A palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É com esse espírito de gratidão que encerro este tempo de convivência e trabalho ao seu lado. Reconheço que tudo o que vivi foi permitido por Deus, para o meu crescimento humano, profissional e espiritual. Ao olhar para trás, recordo cada desafio, cada aprendizado, cada correção, cada conquista. Nada foi em vão. Deus, em sua infinita misericórdia, serviu-se de cada circunstância para moldar meu coração e fortalecer minha caminhada. Quero agradecer, antes de tudo, pela confiança que o Senhor depositou em mim. Sou profundamente grata por todas as oportunidades que me concedeu, pelos ensinamentos transmitidos, pela paciência nos momentos mais difíceis e, sobretudo, pela forma como acreditou no meu trabalho. Reconheço que o Senhor possui temperamento firme, exigente e, por vezes, até reservado.
Entretanto, com o passar do tempo, aprendi que por trás dessa firmeza existe um sacerdote comprometido com sua missão, zeloso pela igreja e dedicado àquilo que Deus lhe confiou. Essa convivência me ensinou que as maiores virtudes muitas vezes são lapidadas nas exigências da vida. Jamais esquecerei as palavras de incentivo que recebi do Senhor, os elogios dirigidos à minha pessoa e ao meu trabalho, o reconhecimento que tantas vezes me fortaleceu e a confiança que me motivou a procurar fazer sempre o melhor. Cada gesto de apreço permanecerá gravado em minha memória, como um precioso sinal da bondade de Deus. Também lhe agradeço pelo respeito, carinho e consideração que o Senhor sempre demonstrou por mim e pela minha família. Esse gesto de cuidado jamais será esquecido e permanecerá para sempre em nosso coração como uma lembrança de gratidão e afeto. Se em algum momento, Padre, deixei de corresponder às suas expectativas, peço humildemente o seu perdão. Como nos recorda o Salmo 51, criai em mim, ó Deus, um coração puro, reconheço minhas limitações e confio que a misericórdia do Senhor completa aquilo que minhas fraquezas não conseguiram realizar. Muito obrigada por tudo. Permanecerei unida em oração, guardando com carinho as lembranças desta caminhada. E gratidão por tudo que aprendi e o profundo respeito que sempre levarei pelo Senhor. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Com carinho, profundo respeito e gratidão, Dona Simone. Eu acho que a diocese é a secretaria mais inteligente. E seríssimo. Obrigado. Aí, olha! Eu não poderia deixar de falar um pouquinho do Senhor. Eu sei que isso não é uma despedida, é uma até breve, com certeza. Nunca será uma despedida. Desses 33 anos de sacerdote, 30 eu convivi com o Senhor. A minha família conviveu com o Senhor. Muitos ovos com pão. Ele comeu lá na minha casa, depois da missa das 19 horas de Nossa Senhora das Graças. Ele era um membro assíduo da nossa família. Ele casou as minhas 3 filhas. Fez o 15 anos da mais nova, casou as 3 filhas, a Miriam, Milene e Marcele. Viu meus 6 netos nascerem, batizou eles e hoje, muitas vezes eu vim aqui servir ele, ajudar ele nas missas de cura, porque era o costume nosso na nossa paróquia também, né, Padre Zé Maria? A fazer aquelas músicas com 50 músicas, numa missa. As nossas filhas, eu, e o Senhor não me abandonou quando chamou eu para vir para cá, para essa comunidade, onde eu fui muito bem recebida. Obrigada à comunidade, que eu amo. Aprendi a amar. Eu faço questão de vir de Lumiar, onde eu moro hoje, para vir aqui ajudar a Padre Zé Maria. E também vou dizer a última coisa. Foi no momento mais triste da minha vida que ele estava na minha porta para dizer, para me entregar a notícia. Muito obrigada, Padre Zé Maria. Na verdade, a gente não tem como mensurar o que o Senhor representa, acho que não só para nós, mas para todas, tantas e tantas famílias que aqui estão, tantas e tantas comunidades, os sacerdotes que estão aqui, né, que muitos nós convivemos. Eu sei que há 30 anos, num momento que o Senhor chegou na paróquia Nossa das Graças, num momento talvez de algumas incertezas, até mesmo de segurança, né? E o Senhor perguntava lá e dizia que ia precisar de muita ajuda. E há 30 anos atrás veio Miriam
2 jovens, namorados ainda, batemos lá a porta da casa paroquial e nos apresentamos ao Senhor. Simplesmente nos colocamos à disposição, sem muito conhecer, sem muito saber, mas nos colocamos à disposição do Senhor. E o Senhor nos ensinou, no decorrer desse tempo todo, que a gente só ama aquilo que conhece. Por isso eu fiz a cada um de nós conhecer intimamente a Igreja de Jesus, aprender a amar Nossa Senhora, a amar nossa Igreja, em todos os sentidos. Hoje, se passar esse tempo todo, mais uma vez, não um momento de certeza, mas de certeza de caminhar do Senhor, como o Padre Marcos falou, ele só muda de estágio, mas ele continua, porque eu sou um sacerdote de Deus. Mais uma vez nós queremos vir aqui e não mais bater a porta de uma casa paroquial, mas bater a porta do seu coração, como família já constituída. Aqui tem nós, eu e Lídia, como filho do Senhor, irmão, companheiro, e também os seus netos que aqui estão, que não tinha naquela época. E dizer para o Senhor que o que nós temos, Pai, é lhe dar, o Senhor sempre vai ter. Então, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso coração. Porque o amor que nós temos pelo Senhor é um amor que não se acaba, é um amor que não se diminui, não importa a distância, não importa as dificuldades, mas é um amor que vai estar sempre, sempre, sempre à disposição do Senhor. Então hoje nós queremos entrar mais uma vez no coração do Senhor e ver que aqui estamos. Essa família é sua, sempre foi e sempre será. Cauã, ele tinha 7 anos, batia na minha casa, ficava na porta olhando, ficava meio falado. Tudo enquanto para mim mandasse entrega, eu não fiquei, cara. O Grande tá aí com 14 anos, 15 anos. Ao Padre José Maria, com lágrimas de gratidão. Padre José Maria, hoje a nossa paróquia de Santa Rita do Rio Negro vem lhe agradecer. Nossos corações, neste dia, se enchem de gratidão e de saudades. Agradecemos primeiramente a Deus, autor de todo dom, por ter lhe chamado ao sacerdócio, e ao Imaculado Coração de Maria, que guardou o Senhor em cada altar, em cada caminho e em cada noite de dor. Foi por graça que o Senhor esteve entre nós e ficamos marcados para sempre. No seu tempo em nossa paróquia, cada momento foi sinal. A confraternização paroquial que se tornou doce memória em nossa comunidade. Cada festa de Santa Rita que deixou cada coração santarritense estarrecido com tantas emoções e milagres. E que dizer de 2020 e 2021? Anos de espinho, de medo, de portas fechadas. Mas o Senhor não se calou. O Senhor, juntamente à comunidade, fez com que o impossível acontecesse. Tivemos festa, tivemos honra, tivemos a nossa padroeira em seu amor. No dia 22 de maio, quando o mundo tremia, o Santíssimo Sacramento de Santa Rita caminharam por cada rua, entraram por cada lar, abençoaram cada lágrima. E ali, diante de todos, vimos a rosa dos impossíveis nascer, verde, viva, em meio aos espinhos da nossa paróquia. Obrigado, Padre, pelo amor e dedicação com que o Senhor tratou cada capela, cada comunidade e cada nome. O Senhor não media distância, não contava a hora. Se era preciso subir, o Senhor subia. Se era preciso ficar, o Senhor ficava. Cada casa visitada virou capela, cada capela tornou-se lá. E o seu jeito, Padre. Esse fogo que queimava o peito para nos erguer para o Evangelho e nos colocar de joelhos para rezar. O Senhor não falava de Deus de longe. O Senhor nos arrastava para perto dele, com voz firme, com olhar de Pai, com um cansaço de quem não desiste de alma nenhuma.
O tempo do seu pastoreio em nossa paróquia de Santa Rita do Rio Negro foi sinal de que Deus não abandona seu povo. O Senhor foi ponte, foi abrigo, foi chama acesa em meio à escuridão. Que Cristo lhe abençoe, Padre, e que Santa Rita de Cássia, aquela que o Senhor tanto amou e abre as portas do impossível aonde for. A paróquia desta noite chora, mas agradece. O povo despede, mas não esquece. Porque o que foi tocado com lágrimas, fé e amor permanece. A paróquia agradece, o povo reza e a memória fica. Gratidão eterna pelo seu tempo conosco, Padre José Maria, com estima, orações, paróquia de Santa Rita do Rio Negro, Dom Antônio, nosso antigo bispo, tinha uma palavra que sempre dizia, em todos os lugares da nação, que era gratidão. E hoje a nossa palavra do Senhor é gratidão. É gratidão a Deus pelo seu ministério, pela sua vida e por todos os ensinamentos que o Senhor nos ensinou. Não veio aqui só falar em cima do operário na fé, foi um período de grande aprendizado, e muitas coisas que a gente tivemos aqui, o Senhor suporta a gente, nas nossas festas, e o Senhor nos amou, nos ensinou a amar a igreja. E, como falaram agora há pouco, o Senhor sempre nos disse: só se ama aquilo que você conhece. E nós conhecemos o Senhor, nós podemos dizer: nós amamos. Muito obrigado. Obrigado. Esse aqui, meu Luiz, ele até no olhar, isso aqui, ele queria um olhar. Eu queria isso aqui no olhar. Entendeu isso? Obrigado. Meus amigos, Padre e Pai, gostaria de aproveitar esse tempo para contar um pouco de a comunidade presente, o Padre José Maria. Um olhar de uma criança, se tornou adulto e agora é pai e marido. Tudo começa na paróquia Senhora Santana, em Jacuíba, a minha paróquia de origem. Lá o Senhor assume a administração paroquial como diácono, e já com a data prévia de sua ordenação sacerdotal, hoje por 6 meses unidos pelo anseio e orações para que esse dia logo chegasse. Não vou mentir, todos nós sabíamos todas as músicas. O que mais se marcou foi a seguinte: de sua ordenação sacerdotal. Cristo vai à sinagoga em Nazaré e nos revela então quem Ele é. O Espírito pousa sobre mim, pois foi meu Pai, Deus de amor que me ungiu e me enviou em mim. Eu pude, comunidade, pude beijar suas mãos neossacerdotais e receber suas bênçãos consagradas. Enfim, sua primeira missa celebrada, eu estive com honra, servindo como coroinha, e observava suas mãos firmes, segurando pela primeira vez o pão e o cálice, e consagrando o corpo e sangue de Cristo. Éramos uma comunidade cercada e acredito protestantes, que pelo anseio do conhecimento, derrubando as barreiras e como ovelhas destemidas, seguimos o nosso pastor, evangelizando e se fazendo exemplo para que mais pessoas pudessem sentir o que sentimos naquele momento. Recorda a alegria, nossa missão no povo. De maneira clara e marcante, a missa é sagrado a Nossa Senhora. Episódio este, onde o pastor protestante escutou e zombou da imagem da Senhora Aparecida. Unimos-nos, toda a comunidade, em uma missa campal, a céu aberto. E no momento da consagração, iniciou-se uma forte chuva. A celebração continuou. Nenhum paroquiano se abrigou da chuva. Permanecemos firmes, pois ansiávamos que o Senhor, que o nosso pastor, nos apresentasse o Cristo, para que o Cristo possamos consumir em alimento em nossa alma. O aprendizado nos deu frutos. E logo deixei de ser coroinha e busquei outra missão, de ser galleguista. Vocação essa sustentou a minha fé e fortaleceu a minha personalidade. O Senhor era um grande exemplo para todos nós, que aprendemos a não negociar a fé e demonstrar a maneira como, de maneira responsável, conduzir o que precisamos ter. Porém, chegou o dia de sua transferência. Olha lá, essa é a tradução hoje. Essa também. Onde nos deixaria para seguir para outra missão, conduzir um outro rebanho na paróquia Nossa Senhora das Graças. Mas nossa história não poderia acabar. E sempre que podia, estava junto do Senhor.
Deus não encerrou a nossa história. E dentre suas paroquianas encontrei aquela que Deus guardou e presenteou perante as minhas orações, no qual veio depois diante do altar e o Senhor, como testemunha, nos abençoou e nos deu o propósito. Amai-vos em Deus, em todos os momentos. A aliança que hoje carrega no dedo tem a sua bênção sacerdotal, dada no dia mais feliz da minha vida, o dia do meu matrimônio. Foram anos cafés no foco, e que junto de vários amigos ao redor do Senhor, Cristo nos conduzia na barca, levando-nos a águas mais profundas. Depois de longos anos, chegou o dia que mais uma vez nos despedimos. Não tive como te acompanhar. Os ventos fortes conduziram para uma nova missão, dessa vez uma missão missionária e ordenação. O Senhor foi e levou nossos desejos, nos deixando com saudades e sonhos. Em sua mala carregava nossas orações, por intercessão de Senhora Santana e Nossa Senhora das Graças. Em seu retorno de férias, uma surpresa te aguardava, pois aquele casal que havia recebido as bênçãos nupciais agora tinha primogênito, e pelas suas mãos consagradas, meu filho recebeu o maior presente que poderia receber, o batismo. Após 15 vidas de sua missão, o Senhor retorna à nossa diocese, e com um grande povo que reconhece o som do pastor, vamos todos à sua posse na paróquia de São José Operário, em Macaé. Ali sabíamos que o nosso amado servo de Deus estaria mais próximo de nós, e agora com uma nova missão. Logo passamos momentos revoltantes, mas jamais deixamos que abalasse a nossa fé. Permanecemos juntos e lágrimas, alegrias, e essa fase se resume em superação. Chegou um novo período, a barca iria voltar para alto mar, levando o Senhor para uma nova missão, agora em terras gaúchas. E em Pedro Gonçalves, o Senhor, ao redor do altar, e com uma grande quantidade de amigos e irmãos, celebramos lá suas bodas de prata sacerdotal. Caramba, como o tempo voa, já foram 25 anos. Os ventos sopram e o Senhor retorna para a nossa diocese. E presente na paróquia em Santa Rita de Cássia, em Uberlândia, vinha um sacerdote feliz em ter mais uma missão, desempenhando com amor e seriedade o retorno, celebrando com desempenho e amor. Recorda a procissão de Santa Rita, que parecia não acabar. Já tínhamos passado por todas as ruas daquele vilarejo, e ao monte, durante a caminhada, ainda haviam fiéis saindo do lado da matriz. Minha vida seguia e Deus olhou para mim e minha esposa, e nos contemplou com mais um filho, digo com uma filha. E nos momentos mais difíceis da vida, o Senhor esteve presente. E mais uma vez, pelas suas mãos sacerdotais, recebeu o sacramento do batismo. Minha família prospera em fé e humildade, tendo a sua presença e seu exemplo na vida deles e na minha. Por fim, aqui o Senhor chegou aos pés da cruz de Jesus, tendo sua mãe, o tipo de Imaculada Conceição, e suas duas colunas da fé, São Pedro e São Paulo, para darmos novo sentido a essa mesma missão. Na sua vocação sacerdotal, condição para que o bom pastor jamais será abandonado pelas suas ovelhas, pois elas o reconhecem pela fé. Desejo ao Senhor sucesso e realizações, rogando a Senhora Santana, a São José, Santo Antônio, Santa Rita de Cássia, São Pedro e São Paulo e a Maria, nos dias de Imaculada Conceição e Nossa Senhora das Graças. Que sejam nossos intercessores junto de Deus e que possamos logo, não importa onde, nos reunimos em volta do altar. E pelo seu sacrifício, o reconheçamos como Deus e Senhor. Jamais o abandonaremos, pois só se ama a quem nos reconhece. Até o próximo capítulo dessa missão. Em reconhecimento à sua dedicação pastoral, ao exemplo de fé e ao relevante trabalho desenvolvido por fé, comunicação com os fiéis, contribuindo para o favorecimento dos valores cristãos de solidariedade e do que fazemos sempre ao bem comum. Assinado o vereador José Carlos Soares. Obrigado.
pronunciou a bênção de ação de graças, partiu aquele pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo vivo, que será entregue por vós. Meu amado irmão e minha irmã, não baixe sua cabeça, olhe para o altar, a mesa do sacrifício, olhe para Jesus, com seus olhos fixos, humanos, nos divinos dele, converse com ele, peça, agradeça, sinta-o agora bem junto de você. Olhe para Jesus. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Quem canta, reza 2 vezes. Por isso vejo, amados irmãos e irmãs, sentindo Jesus, essa comunhão com o Senhor, nessa minha última missa, né, como pároco. Não vai ser minha última missa aqui, não, mas como pároco, será a minha última missa aqui. Depois, estarei aqui muitas vezes como convidado. Irmãos e irmãs, meu coração fervilha, meu coração chora. Agora vamos sorrir, né? Vamos sorrir. Ele está conosco. O coração de Maria, ele vencia a nossa fé, o amor pela igreja do filho dela. Maria, o imaculado no coração de Maria, que fervilha no coração de cada um de nós também. Nossos visitantes, nosso povo, a minha comunidade, essa paróquia com 6 comunidades, essa paróquia que tem 7 comunidades. Irmãos e irmãs, aperte a mão do seu irmão, aperte, isso. Levante para os céus, num gesto de súplica, confiante. Agora cante, como você nunca cantou, como se fosse a sua última vez. Cante com amor, com fervor, a oração que ele um dia ensinou a mim, aos senhores e a todos nós. Agora sim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a
Jesus, mas da Trindade unida dele. O fogo, o Espírito dele que abraça e queima nossos dedos, nossas fraquezas. E por isso mesmo, amados irmãos e irmãs, é com ele, é nele, sua mãe, nessa igreja viva que está aqui, as comunidades que vieram, a minha comunidade daqui de Imaculado Coração de Maria, São Pedro de São Paulo, sentindo Jesus, sentindo o calor, o fervor do Espírito dele, ouçamos dizer, levantando as armas dos nossos braços ao céu, vamos ser juntos, com fé, amor e confiança, como se fosse a nossa última vez, unido a ele, unida à igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, as três igrejas aqui unidas. Digamos todos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Apertando a mão do seu irmão. De todo mal. Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo impera! Impera! Viva Cristo! Viva! Viva Cristo! Viva! Viva Cristo!
São Pedro e São Paulo, abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós, nossas casas, nossas famílias, nossas vidas, nossos bens, e permaneçam para sempre. Amém. Viva o Imaculado Coração de Maria! Viva!